Então vamos continuar. Eu corrigi aqui, pessoal, que aqui é camada superficial, certo? Já está corrigido. E aí vamos falar do tensor da fáscia lata. O músculo tensor da fáscia lata, ele tem suas origens, né, suas inserções proximais na espinha ilíaca, bem nessa porção antero-superior, a sua inserção distal, né, ela será no côndilo lateral da tíbia. Então ele é bem assim. O músculo, né, ele é curto, mas como ele vai estar ligado ao trato iliotibial, que é uma fáscia, né, essa fáscia, por sua vez, ela vai se ligar lá na porção do côndilo lateral da tíbia. Né? Então, o músculo ele é curto, né? Mas devido à presença do trato iliotibial dessa fáscia, é que ele se torna longo, certo? Ele também vai ser inervado pelo nervo glúteo superior, né? Assim como o glúteo mínimo e médio, e a sua ação será de adução e rotação medial da coxa. Né? Então ele vai aduzir, fechar o membro inferior, trazê-lo para próximo da linha média e fazer uma rotação lateral da coxa, rotação medial da coxa, né? Para dentro. É adução e rotação medial. Então vamos lá ver a ação do músculo. Eu tenho que corrigir aqui também, que é camada superficial, músculo tensor. Então ele tem um grupo de fibras que auxilia no processo de flexão do quadril, né? e aí tá. Essa região, deixa eu pausar. Existe esse grupo, esse agrupamento entre os músculos glúteos, né, e o tensor da face lata, que nós chamamos de delta. Né? Esse delta, ele é a ação, né, do músculo tensor da face lata junto com os glúteos. Aí ele vai ter essa função de abdução, né? Ele vai estabilizar o quadril nesse processo de abdução. Mas se for função, se fosse exclusivamente do tensor da face lata, ele não faria essa abdução. Ele faz a flexão do quadril, né, e a adução da mesma, né, trazendo fechamento. Mas quando ele está nesse delta, aí ele tem essa ação de abdução. Na verdade, quem está fazendo a abdução são os glúteos, e ele está estabilizando o processo. Certo? Então o delta, né, o deltoide glúteo, ele estabiliza a união desses grupos musculares. É eles que estabilizam, eles estabilizam o quadril e estabilizam a angulação do joelho. Ela é estabilizada justamente pela ação desses grupos musculares. Deixa eu corrigir aqui bem rapidinho, pessoal, isso aqui. Camada superficial. Vamos lá. Ai, ai. E o que é pra estar na superficial não tá. Meu Deus. Vamos agora para nossa camada profunda, começando aí pelo músculo piriforme. O músculo piriforme, ele tem suas origens proximais, né, medial, origem, inserções proximais mediais, que nós chamamos de origem, ali no sacro, e também naqueles ligamentos lá que nós vimos, né, ele também vai ter um pouquinho de participação ali naqueles ligamentos, principalmente no sacro ilíaco, tem um pouco da sua origem ali. E sua inserção lateral vai ser o trocânter maior do osso fêmur. Então ele vai estar
fazendo essa ligação aqui. Sua inervação ela se dá por um nervo próprio para ele, que é o nervo para o músculo piriforme, e tem ação de abdução e rotação lateral da coxa. Então essas são as funções, né, do piriforme. Então abdução e rotação lateral. Normalmente, se o músculo está fazendo a abdução, ele vai cursar com rotação lateral. Se ele está fazendo a adução, sei lá, aduz, ele vai fazer rotação medial. Abaixo do piriforme, está aqui o piriforme, acima. Abaixo dele eu vou ter um grupo muscular chamado de gêmeos, né? Que os que está acima, deixa eu pegar aqui uma outra coloração, está acima vai receber o nome de gêmeo superior. Eita, do riscadeiro ruim. Gêmeo superior, tá aqui. Deus. E o gêmeo inferior, ele vai estar aqui. E entre eles vai estar o obturador, certo? É o obturador interno esse daqui. E aí vamos falar sobre esses músculos gêmeos. O gêmeo superior está marcado pela seta preta aí. Ele tem sua origem na porção da espinha isquiática, né, e sua inserção lá no trocânter maior do osso fêmur. Ele possui inervação própria, nervo para o músculo gêmeo superior, e tem função do processo de rotação lateral da coxa. Então a contração dele gira para fora, né, isso é a coxa. Então rotação lateral da coxa, função do gêmeo superior. E aí o irmão dele, o gêmeo inferior, ele tem sua origem também na tuberosidade isquiática, inserção no trocânter maior. A inervação, eu não vou dizer que ela é própria porque ela se divide também para o músculo que está logo aqui abaixo, que é o quadrado femoral. Então o nervo, né, que inerva o gêmeo inferior, ele também inerva o quadrado femoral, mas ele também tem a função de rotação lateral, que é a mesma do gêmeo superior. Ambos fazem rotação lateral, que é esse giro para fora do membro inferior. E aí o que está entre os gêmeos é o músculo obturador interno. Isso, nós temos dois obturadores, o interno e o externo, né? O posterior, né, junto com esses grupos, é o obturador interno, e o anterior, que já participa lá da pelve, é o obturador externo. Ok? Então o obturador interno ele tem sua origem na face interna da membrana do obturatório, ou membrana do obturador, e do osso isquio. E a sua inserção, né, será no trocânter maior do osso fêmur. Então, origem no osso isquio e inserção no fêmur, no trocânter maior. Essa membrana obturatória, ela trata-se de um ligamento que vai estar aqui, né, preenchendo essa área, né, do forame obturatório. A inervação, ela é inervação própria, é um nervo próprio para o nervo obturatório. O nervo obturatório ele é próprio para o músculo obturatório interno. Então, que por sua vez esse nervo ele é fruto do plexo lombosacro. E aí, junto com seu grupo de muscular, ele faz o processo de rotação lateral da coxa. Então nós temos o músculo piriforme,
o músculo gêmeo superior. Eu vou pegar só numa imagem. Piriforme, tá aqui. Gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado femoral. Acho que ainda não falei, ainda não falei do quadrado femoral. São eles todos fazem essa rotação lateral da coxa. E aí, para terminar, falando sobre o quadrado femoral, que ele ainda vai fazer também um processo de abdução, de adução do quadril, que é o inverso disso aqui. De adução do quadril, quando ele se contrai, ele fecha o membro, né? Ele faz esse processo de fechamento do membro, trazendo para próximo da linha medial. Quadrado lombar ou quadrado femoral, ele vai ter sua origem na tuberosidade isquiática e sua inserção também no trocânter maior. Tem funções de rotação lateral, né, de girar para fora e de aduzir o membro inferior. Vejamos agora a ação desses músculos. Deixa eu dar uma parada aqui no vídeo. Então nós temos aqui o músculo piriforme, o obturador interno, o gêmeo inferior e o quadrado femoral. Deixa eu apagar aqui. Opa, pronto, e agora nós veremos a ação desses músculos. Então, ó, tá vendo ele girando o membro. Vejamos novamente. A ação deles girando o membro para fora, é um processo de rotação lateral. Vamos então agora falar sobre o obturador externo. O obturador externo, ele vai estar na visão anterior, tem sua origem também no isquio. Também origens no osso, na porção do osso isquio, né? E tem sua inserção no trocânter, na fossa intertrocantérica do osso fêmur. Ele tem um nervo próprio, também derivado lá do plexo lombosacro, e tem função de rotação lateral da coxa. Então, une-se aí piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno, obturador externo e quadrado femoral. Então, esses 4 músculos, eles participam da rotação lateral da coxa. Professor, eles só fazem isso? Eles são importantíssimos nessa junção aqui da cabeça do fêmur na fossa do acetábulo. Esses músculos estão ali fazendo essa união e essa fixação, né, da cabeça do fêmur na fossa do acetábulo. Então vejamos aí a participação do obturador externo, que fica na visão anterior, né, nesse processo de rotação lateral. Certo? Ó, rotação medial agora. Perceba que ele tem menos ação. E aí na rotação lateral é que ele vai participar. Ó, quando está girando lateralmente, aí você vê a ação do obturador externo. Origem na porção isquiática
e inserção na fossa intertrocantérica, na linha intertrocantérica. A vascularização da região glútea, ela vai se dar, né, proveniente da artéria ilíaca interna, né? A ilíaca interna, ela vai dar origem, né, a alguns vasos que vão irrigar toda essa região da pelve. Então, a irrigação da pelve, ela se dá por vasos da ilíaca interna. Respectivamente falando, da região glútea, nós temos vasos que são as artérias glúteas, superior e inferior, que vão ser responsáveis por irrigação de todos esses músculos da região glútea, né? A artéria glútea superior, ela vai irrigar os glúteos máximo, médio e mínimo e o tensor da face lata, ou seja, a artéria glútea superior, ela vai irrigar os músculos superficiais. Já a artéria glútea inferior, ela vai irrigar os músculos profundos, vai irrigar o glúteo máximo, que é um músculo superficial, mas também vai irrigar músculos profundos, como o obturador interno, e ainda vai irrigar, né, alguns vasos, né, isquiotibiais, que são vasos são músculos já da coxa, né, isquiotibiais, mas só a porção superior deles, né. Então, as artérias glúteas é que irrigam as porções, né, da região glútea, os músculos da região glútea. Professores, e músculos como os gêmeos, eles já vão ser irrigados por vasos da pelve do períneo. Por exemplo, provenientes da artéria pudenda. E aqui uma coisa muito importante, né? As bursas, ou essas bolsas da região glútea, que também são conhecidas como bursas. Bursas, que vão causar os processos chamados como bursite, né? Essas bolsas, pessoal, elas tratam-se de uma membrana sinovial, que é preenchida, né, pelo líquido sinovial. Então, essas bursas, elas visam redução de atrito. Elas normalmente estão localizadas entre tendões e vasos, tendões e nervos. Elas ficam nessas localidades para evitar atrito, de um tendão muscular com o outro, de um tendão com estrutura óssea. Elas visam isso. O problema é que, se você movimenta muito, né, então essa fricção, que elas estão ali justamente para evitar, acaba inflamando, e aí elas acabam aumentando essas bursas, o processo inflamatório, que vai causar dor, desconforto, compressão de nervos, que aí levam a síndromes dolorosas, né? E aqui no quadril nós temos muito desses processos, né? Às vezes é uma bursite que é confundida com a neuropatia do plexo, ou o inverso que acontece também. E eu trago 3 bursas em especiais para falar para vocês, mas são várias, né? Vocês viram que são muitos músculos aí entrelaçados nessa região glútea, então vão ter várias bursas, né? E aí eu trago 3 em especial para vocês. A bursa trocantérica, que é aquela bursa que está entre o glúteo máximo e o trocânter maior, que é essa daqui. As bursas são essas roxinhas aqui. A bursa isquiática, que está entre o glúteo máximo e o tuber isquiático. E a bursa do músculo glúteo, ou bursa intermuscular, que é essa daqui, que vai estar entre o trato iliotibial, que vai estar aqui, essa parte branca, aquela fáscia lá que se liga ao tensor, ao músculo tensor da face lata. Então, aquele trato iliotibial, e o músculo vasto lateral, que vai estar abaixo dele. Então, para limitar esse atrito entre o vasto lateral e a fáscia, que vai estar
por cima dele, nós temos a bursa intermuscular do músculo glúteo. Por quê? É porque a inserção, né, do músculo, se você lembrar o glúteo máximo, ele vai até a tuberosidade glútea lá no osso fêmur, então tem uma extensão grande. E aí ela vai estar acima dele, acima do vasto lateral e abaixo do trato iliotibial, então reduzindo aí esse atrito. Com isso nós terminamos a região glútea e agora vamos falar sobre o plexo lombosacral. O plexo lombosacral, ele é a união de alguns ramos nervosos da região lombar e da região sacral. Nós temos plexos separados, o plexo lombar e o plexo sacral, mas como eles são vistos, normalmente são estudados juntos, aí então se estuda como plexo lombosacral, mas eles são plexos separados. Ambos têm origem de raízes anteriores, dessas estruturas, são fibras anteriores dessas raízes, e estão, né, posterior ao músculo psoas, principalmente psoas maior, que tem uma extensão maior. Então aqui vocês veem as estruturas, né, as raízes nervosas, então, principalmente as porções anteriores é que vão dar origem aos plexos lombares e sacrais, exceto um grupo nervoso que eu vou falar para vocês que tem uma origem posterior. Pessoal, eu poderia dizer para vocês, né, que trata-se de decorar, né, você saber o número da raiz nervosa e a origem, né, e qual nervo ela vai dar. Mas eu não vou fazer isso, não acho interessante, principalmente para um médico generalista ele ter esse conhecimento, até porque essa avaliação neurológica ela parte mais para uma especialidade médica que é a neurologia. Então nós vamos só conhecer quais são esses nervos e alguns grupos importantes, né, para a nossa prática enquanto médico generalista. Então vamos falar conhecer sobre esses nervos, né. Mas nada impede de você quiser decorar ou memorizar, né, qual segmento de raiz dá origem a qual nervo, fica a critério de vocês. Não é algo que eu vá pegar no pé de vocês, não acho essencial. Então vamos conhecer aí. O plexo lombar, né, vou começar falando sobre o plexo lombar, ele, assim, as suas delimitações é principalmente L1 e L4, certo? Mas como ele ainda, nervos do plexo lombar recebem alguns ramos da T12, né, e estão associados a L5, aí então ele delimita aqui nessa figura de 12 a L5, mas o plexo mesmo ele vai de L1 a L4. Vamos lá então falar sobre o nervo subcostal. Esse nervo ele vai seguir abaixo da 12ª costela. Ele é um nervo sensitivo que vai aferir informações daquela região do hipogástrio. O próximo nervo que eu falo para vocês é o nervo iliohipogástrico e ilioinguinal. Esse nervo ele tem origem, né, de raízes de T12 e de L1. Ele também é sensitivo, que vai aferir, né, sensibilidade das regiões, né, hipogástricas e ilioinguinais, ou seja, da região inguinal para cima, né, na verdade eu não posso dizer do ligamento, porque ele ainda pega ele pega quase ainda parte, um terço superior da coxa, né? Então naquela região ali próximo da região inguinal ele vai estar aferindo, ele está recebendo informações, aferindo sensibilidade daquela região. É o ilho hipogástrico e ilho inguinal. Então a região hipogástrica, que é aquela do baixo ventre, abaixo
da cicatriz umbilical, né, ele vai estar ferindo, né, e ali próximo do ligamento inguinal, que o povo chama de virilha, né, que é a região inguinal, ele também a sensibilidade ali vai ser aferida também por esses nervos. Um outro nervo é o nervo gênito-femoral. Esse nervo gênito-femoral ele vai estar muito associado ali à pelve, aos músculos, às estruturas sensitivas e musculares, né, dos órgãos sexuais, né, da genitália, né. Então, um terço da região femoral, sendo a porção mais medial, pois a porção mais lateral ela vai ser pega pela região ilioinguinal e pelo nervo cutâneo femoral lateral, que eu vou já falar aqui. Então a porção mais medial ela vai ser aferida pelo gênito femoral, a porção dos grandes lábios nas mulheres, o escroto nos homens e isso em relação à sensibilidade. Então vai ser tudo gênito femoral. E já a porção motora do músculo cremaster, quem não conhece, esse é um músculo que ele vai estar envolvendo o escroto nos homens, né? Que é responsável por essa movimentação, esse distanciamento do escroto, distanciamento e aproximação do escroto, né? Se vocês bem lembrarem, a produção de espermatozoides ela está ligada à temperatura, né? Então nós temos que ter uma temperatura ideal. Por isso que quando está muito quente há um distanciamento do escroto da região pélvica, né? E quando está frio, o escroto ele se aproxima da região pélvica. Essa aproximação e distanciamento ela se dá por esse músculo, o músculo cremaster, que por sua vez tem essa função motora atrelada ao nervo gênito-femoral. Ok? Então, o nervo gênito-femoral ele tem função sensitiva e função motora. Próximo nervo é o nervo cutâneo femoral lateral, que aí ele vai ter função sensitiva, né? Vai ser aferência sensitiva da porção lateral da coxa. O nervo femoral, por sua vez, ele vai ser responsável pela inervação do músculo quadríceps. Então, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, reto femoral vai ser inervado pelo nervo femoral. O músculo pectíneo e o músculo sartório, são todos os músculos da coxa, vão ser inervados pelo nervo femoral. O nervo femoral ele vai ser assunto ainda nossa discussão na próxima aula, quando nós estivermos falando de coxa e joelho. O nervo obturatório, lembra lá do obturatório que nós falamos há pouco tempo, obturatório interno, obturatório externo. Então, eles são, tá aqui o seu nervo, né? Ele vai ser responsável pela inervação dos músculos obturatórios e do músculo pectíneo, grácil e os adutores curto, longo e magno. Esses mesmos adutores eles também vão receber inervação do nervo ciático, certo? Então o obturatório ele vai estar inervando os músculos obturatórios, o músculo pectíneo, grácil, os adutores curto, longo e magno, sendo que esses adutores curto, longo e magno também vão receber aferência do nervo ciático. Ok? Então nós vimos uma porção do plexo lombar e agora vamos falar do plexo sacral, que também por vezes está atrelado ao plexo coxígeo. Professor, o plexo sacral ele também tem algumas raízes do plexo lombar, sim. A L4 ela também vai estar participando de alguns ramos, né, dos nervos sacrais. Por isso que normalmente se estuda plexo lombosacro.
E aí, quais são os nervos provenientes, né, do plexo sacral? Primeiro que eu relato para vocês, o famoso, né, é o nervo isquiático ou nervo ciático, que esse nervo, pessoal, ele na verdade é a junção de dois outros nervos, que é o nervo tibial e o nervo fibular comum. Eles são dois nervos que são envolvidos por uma mesma bainha. São dois nervos distintos que são envolvidos em uma mesma bainha. Como eles estão envolvidos em uma mesma bainha, aí ele recebe o nome de nervo ciático. Quando ele chegar lá na fossa poplítea, é que ele vai se dividir em nervo tibial e nervo fibular comum, certo? Aí então, da sua origem, que é o plexo lombosacro, até ele chegar à fossa poplítea, ele vai ser nervo ciático, embora internamente já seja dividido internamente em nervo tibial e nervo fibular comum, ok? Mas ele é envolvido em uma única bainha, até chegar na fossa poplítea, onde vai se dividir, ok? Então nós temos aí o nervo ciático, e ao chegar na fossa poplítea, ele vai se dividir em tibial e fibular comum, certo? O nervo tibial, ele vai ser responsável pela inervação dos músculos posteriores da perna, sendo eles os gastrocnêmios, lateral medial, músculo sóleo, tibial posterior, flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux. Eles vão ser inervados pelo nervo tibial. O conhecimento desses músculos será assunto do nosso próximo conteúdo, que é perna e pé. Já o nervo fibular comum, ele por sua vez ele vai se dividir em dois outros nervos, que é o nervo fibular superficial e fibular profundo, ok? O nervo tibial, ele também vai se dividir em nervo plantar lateral e nervo plantar medial, certo? Só que essa divisão nós vamos estar falando dela lá em perna e pé, ok? Vamos falar um pouco sobre essa divisão do nervo fibular superficial e profundo. Então, o nervo superficial, o fibular superficial, ele vai ser responsável, ele vai seguir lateralmente, né, a fíbula, lá na cabeça da fíbula é que vai ter essa divisão, certo? Entre fibular superficial e profundo. O superficial ele segue lateralmente, ele vem pela lateral e ele vai inervar os músculos fibular longo e fibular curto. Já o nervo fibular profundo, ele vai seguir anteriormente, né? Anteriormente, né? Não é medial porque não vai seguir para a linha mediana, ele vai seguir anteriormente e ele vai inervar os músculos tibial anterior, extensor longo dos dedos e extensor longo do hálux. Então, o nervo fibular superficial, ele vai seguir lateralmente e inervar os músculos fibular longo, fibular curto. E o nervo fibular profundo, ele vai seguir anteriormente, inervando o tibial anterior, extensor longo dos dedos e extensor longo do hálux. Ainda como nervos do plexo, nós ainda temos o nervo glúteo superior. Nós já vimos que o nervo glúteo superior ele vai inervar os glúteos médio e mínimo. O nervo glúteo inferior, que vai ser responsável pela inervação do glúteo máximo. Temos o nervo piriforme, que é para o músculo piriforme. O nervo pudendo, que eu falei lá que é
né, incisura, ou forame isquiático menor, que é aquele nervo que vai irrigar, né, todas as estruturas ali de períneo, e o nervo anococcígeo, que vai também para a região do períneo, mas em especial para os músculos perianais. Professor, aí eu tenho que decorar todos esses nervos, esses músculos. Nós temos alguns nervos que são importantes, né? O nervo ciático, devido às inúmeras síndromes relacionadas a ele, seja a síndrome do piriforme, seja a ciatalgia, nós temos que conhecer as delimitações dele, ok? E, assim, para a nossa prática, né, o que é mais fácil de nos depararmos é com os testes, né? Qual a utilidade? Para que serve eu saber sobre essa estrutura nervosa? As lesões nervosas, seja a hérnia discal, seja a lesão medular, ela pode levar a compressões, né, desses nervos e que por sua vez vão levar a alterações sensitivas e motoras nessas estruturas. Quando nós falamos do ponto de vista sensitivos, é porque esses nervos, eles, quando em sua embriologia, eles foram divididos em porções de dermátomos e miótomos, né? Ou seja, porções de aferência de informação, de sensibilidade, a ela damos o nome de dermátomos, e porções nervosas de ação muscular, a elas nós chamamos de miótomos. Então, quando eu estou falando de sensibilidade, eu estou falando de dermátomos. Quando estou falando de produção muscular, de força muscular, estou falando de miótomos. E aí, então, nós temos cada região, né, sensitiva do membro inferior, dada, né, por nervos do plexo lombosacral, né? E aí, então, por exemplo, a porção inguinal, ela vai ser dada, né, a aferência dela, sensibilidade dela, através das raízes de L1, a face lateral da coxa de L2, a face medial da coxa por L3, a face medial da perna por L4, a face lateral da perna por L5, a face lateral inferior, inferolateral do pé e tornozelo, né, por S1. Então, todas essas regiões, né, sensitivas, elas vão ter algumas estruturas corporais ligadas às estruturas nervosas. Já a função motora, né, de flexão do quadril, por exemplo, ela vai ser dada pelas as raízes de L1, L2, a extensão do joelho por L3 e L4, né, que é esse processo aqui, ó, extensão do joelho, que é o estiramento do joelho, né? Enquanto, por exemplo, já a flexão do joelho vai ser por L5, S2. Então, se o paciente ele não consegue fazer a flexão do quadril, então provavelmente as raízes de L1 e L2 foram comprometidas. Se ele não consegue fazer a flexão plantar, provavelmente as raízes de S1 e S2 foram comprometidas, né? Então, para isso, né, tanto para dermátomos quanto para miótomos, né, nós fazemos alguns testes de sensibilidade e de reflexos, né? Pode ser através da eletroneuromiografia, que é um exame, o famoso exame das agulhas, na qual o paciente ele vai ser perfurado por algumas agulhas ligados a eletrodos que vão captar o impulso elétrico através dos nervos, né? Não é dolorido, não é um exame dolorido, mas é um exame que é desconfortável. E o exame de sensibilidade normal, que são os de tato, de pressão e os de reflexo. E que por vezes também pode ter os testes de temperatura, né? Então vamos ver alguns reflexos que vão estar associados aí. Por exemplo, uma lesão acima do plexo lombosacral, ela pode afetar o reflexo que nós chamamos de Babinski, né? Ou o nome correto, né, seria o reflexo cutâneo plantar,
e que atende pelo epônimo de Babinski. Consiste esse exame. Nós vamos então com algum objeto sólido, rígido, fazer, né, uma compressão e deslizar, fazendo tipo um L invertido. Né? Você vem reto e faz um L. Você vem pela lateral e aí medializa na face plantar do pé do paciente. Você faz esse trajeto e aí, como reflexo, né, você quer que os dedos, né, eles se flexionem, né, ou até que eles fiquem estáticos. Mas se houver separação dos dedos, né, entre eles, aí nós vamos ter um reflexo de Babinski positivo, que pode estar atrelado a lesões, né, em L, acima de L1, lesões medulares acima de L1. Deixa eu passar aqui esse carro e eu volto. Passou, vamos voltar. Em bebês, em recém-nascidos, é normal esse teste, certo? Porque esse teste ele vai visar, né, essa relação do trato córtico-espinal. Então, como na criança ainda não está amadurecida essa relação, então é normal que você encontre isso na criança, no recém-nascido, né, a, a, do recém-nascido até 2 anos de idade, você encontra isso e é normal. A partir dos 2 anos, já deve se investigar. Já um outro reflexo, né, que nós que eu posso relatar para vocês é a manobra de Migazzini e a manobra de Barré. Né? Em que consiste a manobra de Migazzini? É saber se o paciente ele consegue manter a extensão de joelho e a extensão de quadril. Então você deita o paciente, promove a flexão do quadril e do joelho, e o paciente ele tem que manter essa flexão, né? Se um dos membros eles saírem da posição, por exemplo, se for só uma alteração no joelho, na flexão do joelho, então provavelmente uma lesão de L3, L4, uma lesão mais baixa. Mas se ele não conseguir nem manter a flexão do quadril, né, se o membro acabar descendo, então a lesão ela foi um pouco mais superior entre L1 e L2. Já a manobra de Barré, ela vai verificar a flexão do joelho. Então o paciente ele fica em decúbito ventral, ou seja, barriga para baixo, flexiona o joelho e ele tem que manter essa flexão. Né? Se uma das pernas decair, se um dos membros decair, significa que ele tem uma lesão em L5, S2, é uma lesão um pouco mais baixo e ele não tá conseguindo manter. Novamente o carro de som está voltando. Vamos voltar agora. Professor, eu tenho que decorar todos esses pontos? Não, pessoal. Sempre que vocês vão fazer uma avaliação neurológica, né, existe a escala de Ásia, na qual ela vem, né, com os pontos para você lembrar quais os dermátomos, quais os miótomos. E aí você vai avaliando cada ponto, né, direito e esquerdo, toque, a agulha. Existe o martelo de Buck, né, que é o martelo proprioceptivo, que é o martelo que a gente utiliza para fazer o flexo, os reflexos, como aquele reflexo patelar, né, que você já deve ter visto nos filmes, o reflexo aquiliano. E nele também tem agulha e uma pinça, um pincel, que é para você fazendo esses testes. À medida que você vai fazendo os testes, você marca, né, se deu positivo ou não, né, se deu fraco, moderado, você vai marcando. E ao final você tem um índice que você vai preenchendo, e aí vai dar o nível de dependência do paciente, de alterações de sensibilidade e alterações motoras do mesmo. Ok? Então por isso que não há necessidade de você decorar quais raízes em qual ponto. Né?
Já aqui para os testes vai ser necessário, viu? Testes, eu quero que vocês me digam né, cada teste e qual raiz eles estão associados, como é a falha de um teste. Então fiquem ligados aí nos testes especiais, ok? A referência que foi utilizada para estas e para as outras aulas. E tchau, tchau.